Pessoal, quando eu digo para vocês que esse livro aqui, tanto historicamente quanto no tempo em que nós estamos vivendo, ele sempre foi usado para promover conflito, para promover brigas, autoritarismo, para promover resoluções de conflitos pessoais, vocês não acreditam. Mas a prova disso, veja só o que eu assisti esses dias dentro desse cenário de confusão política. Olha só, um capelão, veja só onde nós chegamos. O capitão capelão, ele tem a função ali de teólogo, porque ele é um teólogo de ensinar o povo e levar o povo a uma espiritualidade. Mas ao invés desse capitão capelão levar o povo a uma espiritualidade, ele pega a Bíblia Sagrada, por ser teólogo, ele pega a Bíblia e usa ela totalmente fora de contexto para atacar os seus adversários. E esse capitão, que também é capelão, ele ali com o microfone na mão, em uma manifestação, ele lê aqui o livro de 1 Samuel, onde ele mesmo diz ali no seu vídeo que Deus havia chamado Samuel para que Samuel fosse até o rei Saul e para que Samuel ungisse ali o rei Saul para que Saul fosse até os amalequitas e matassem os amalequitas, que pudessem atravessar a espada ali, as mulheres grávidas, as crianças, e fizessem uma chacina sem tamanho. E ele ali citando essa passagem de 1 Samuel, ele justifica que esses amalequitas eram filhos do demônio. Então, só um entre parênteses aqui, por ele ser um capelão, e por ele ser um capelão e teólogo, porque ali no caso ele tem que ter cursado o curso de teologia, ele jamais deveria atribuir aquelas pessoas amalequitas a filho do demônio. Por quê? Primeiro, que dentro do contexto aqui não se existe essa concepção de demônio que nós temos hoje. Quando ele acrescenta ali e fala que são filhos do demônio, na verdade isso é uma palavra dele, porque teologicamente, historicamente, não existe essa concepção de demônio no qual o capitão ali faz referências. Mas na verdade, não é nem essa questão aqui fora do contexto de falar que os amalequitas eram filhos do demônio. Mas o problema é que esse capitão, ele está usando aquilo que é chamado Bíblia Sagrada, ele tendo ali a função de um capelão de levar as pessoas à espiritualidade, entre outras funções, a sua atribuição de capelão como um capitão, é que ele incita as pessoas, dizendo que ele é armamentista, incita a agressão, ele incita as pessoas a serem cruéis com aqueles que pensam diferente. Só que para isso ele precisa usar o livro sagrado. Para isso ele precisa usar aquele livro que é respeitado entre a comunidade evangélica para poder fazer isso. Só que isso não é de hoje. Isso aí sempre o povo, a igreja, ela tem utilizado dessa ferramenta exatamente para trazer cada vez mais uma desgraça. E isso sempre foi usado para resolver questões de política, para resolver questões pessoais, para resolver questões democráticas, para resolver problemas que hoje não tem nada a ver com o texto em que o capitão citou em suas falas. Então já percebemos de cara que a fala do capitão, ela não tem nada a ver com o contexto temporal, ela não tem nada a ver nem com o contexto cultural, ela não tem nada a ver nem com o contexto mitológico. Olha só qual é o erro que um teólogo, né, um capelão ali, que é pastor, capelão, é capitão, o erro grosseiro que ele faz de pegar um texto totalmente fora do contexto, um texto mitológico, um texto totalmente fora do contexto para tentar aplicar em um contexto real. Mas observamos, como eu tenho falado aqui em outros vídeos também, que dentro do cristianismo, dentro dos evangélicos, não existe um órgão regulamentador, um órgão que regulamentasse ou responsabilizasse aqueles que fizessem uso desse instrumento aqui totalmente fora do teu contexto para alguns benefícios pessoais. Principalmente as pessoas que são influenciadoras, ou principalmente também as pessoas que ocupam cargos que são cargos elevados. Observe o seguinte, aqui no nosso país nós temos a defesa do consumidor, não é verdade? Todas as vezes que um consumidor é lesado, nós temos um órgão para poder reparar isso. Nós temos aqui no nosso país o Código de Trânsito.
Todas as vezes que um condutor ele infringe ali algumas leis do trânsito, nós temos ali o Código de Trânsito que vai regulamentar aquilo para que não vire uma bagunça. Nós temos aqui também as polícias, tanto as polícias militares e civis, e elas regulamentam também a sociedade. Quando a sociedade ela começa a sair fora, dentro de uma conduta, ela vem para agir exatamente para tentar encaixar as coisas. Só que dentro do meio cristão não existe isso aí. A gente percebe que tem pessoas que têm voz, têm vez e voz, só que ele usa disso, pegando uma parte, sendo teólogo, isso que eu não entendo. Pegar um texto aqui que não tem nada a ver, um texto mitológico, um texto que tem a ver com o povo, que tinha um estilo de governo totalmente diferente desse, era um governo que chamava de governo teocrático, é um governo que não é democrático igual o nosso, é um governo teocrático, e tentar comparar com o texto de hoje, trazendo uma passagem que é totalmente contra a instituição brasileira, totalmente contra as leis que foram instituídas aqui no Brasil, aqui no nosso país, sendo ele também um representante da lei, pegar o texto de 1 Samuel, que Deus chamou Samuel para ungir Saul, para que Saul matasse, tirasse da frente dele, matasse homens, matasse mulheres, mulheres grávidas, e transpassasse a espada, e trazer esse texto para hoje, para um país democrático, dizendo que aqueles que parassem na frente dele deveriam fazer o mesmo. Agora, você acha que isso aí é coerente? Não, peraí. Se esse texto estivesse sido falado por uma pessoa comum da sociedade, por um manifestante, que não tivesse nenhum vínculo ali com capelania, com sacerdócio, que não fosse um militar, bem, poderia ser desculpado, com certeza. Mas o duro é um militar, capelão, teólogo, pastor, ele fazer uma coisa dessa. Falar que está disposto a fazer qualquer coisa para tentar oprimir um povo, a oprimir um outro partido só porque pensa diferente. Por isso que eu digo, as pessoas usam, na verdade, aqui a Bíblia Sagrada para tentar justificar e para tentar legitimar suas maldades. Então, com isso, fica provado aquilo que eu sempre venho falando aqui, que a intenção da liderança usar o livro não é buscar nela algumas orientações espirituais, mas é pegar o livro e tentar justificar pelo livro e usar o livro para defender os seus preconceitos, as suas diferenças pessoais e os seus racismos. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso fica muito claro diante de inúmeros casos desse tipo acontecendo em toda a história da humanidade.